Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções de texto no Excel. Essas funções são extremamente importantes para automatizar atividades no Excel, no VBA e para automatizar transações do SAP. Vamos verificar algumas dessas funções. Observem que temos aqui algumas funções agrupadas. Temos as funções esquerda, direita e este texto. Essas funções extraem texto de uma determinada célula. Temos as funções localizar e a função procurar. Elas retornam a posição de um caractere ou de uma cadeia de caracteres. Temos também a função concat e comercial, unir texto e matriz para texto. Essas funções juntam informações de duas ou mais células. Temos a função substituir, que substituir um caractere ou uma cadeia de caracteres. Temos aqui a função numCharact, que envolve a quantidade de caracteres em uma determinada célula. E temos aqui as funções texto e valor, que transformam valor num texto ou texto num valor. Vamos verificar primeiramente essas três funções, esquerda, direita e este texto. Temos aqui algumas figuras representando estas funções. Primeiro, a função esquerda. Temos aqui igual esquerda a 1, 8. Retorna a informação Curitiba, porque buscou a informação na célula 1, 8 caracteres a partir da extrema esquerda. Se contarmos aqui Curitiba, temos desde a letra C até a letra A, 8 caracteres. Retornamos então a palavra Curitiba. Temos aqui a função direita, que extrai da direita para a esquerda 2 caracteres, retornando de Curitiba, espaço, traço, espaço, PR, o resultado PR. A sintaxe é direita, um texto e um número de caracteres. Temos também aqui a função este texto, que tem a seguinte sintaxe: texto, número de inicial e número de caracteres. Nós queremos extrair aqui apenas a palavra PR a partir da esquerda para a direita. Colocamos A1, que é o local onde esse texto está. Colocamos aqui o 12, que é a partir da primeira letra do estado, PR, a letra P, e 2 caracteres, extraindo então PR. Vimos então aqui a explicação para essas três funções muito importantes. Esquerda, extrai uma informação a partir da esquerda, colocamos então o número de caracteres que queremos extrair. Temos a função direita, que faz o contrário da esquerda, que extrai de uma célula quantos caracteres nós decidirmos. E temos a função este texto, muito parecida com a esquerda, que extrai a partir da esquerda, colocamos então uma posição inicial e colocamos então um número de caracteres também. A próxima função é a função localizar. Ela retorna para nós a posição de um determinado texto ou caractere que definirmos. No nosso exemplo, colocamos aqui traço. Então, a função localizar retorna para nós o 10, porque a posição desse traço, desse texto, Curitiba, espaço, traço, espaço, PR, está na posição 10. Essa função é muito importante para utilizarmos com as que vimos agora há pouco. Função esquerda, direita e este texto. Temos agora as funções concat e comercial, unir texto e matriz para texto. Observando a célula A1, onde temos Curitiba, e a célula B1, onde temos PR, vamos unir essas duas palavras colocando um separador, espaço, traço, espaço. Utilizando então a função concat, nós colocamos igual concat A1, buscando a palavra Curitiba, colocamos aqui ao centro espaço, traço, espaço, e por fim B1, que é PR. O resultado, Curitiba, espaço, traço, espaço, PR. Em seguida, vamos fazer a mesma coisa, só que agora utilizando e comercial. Colocamos A1, que é Curitiba, e comercial, colocamos aqui ao meio espaço, traço, espaço, concatenamos com e comercial com B1, que é PR. O resultado, Curitiba, espaço, traço, espaço, PR. Em seguida, nós temos a função unir texto, que também faz assim como as outras duas funções. Observamos aqui a sintaxe. Unir texto, definimos um delimitador, colocamos uma opção para ignorar vazio, que é o número 1, e aí colocamos os textos que queremos concatenar. No nosso exemplo, A1, Curitiba, e B1, PR. Como resultado, temos aqui Curitiba, e o delimitador espaço, traço, espaço, e concatenamos A1, Curitiba, com B1, PR. Por fim, temos uma função não tão usual, mas pode ser utilizada para a mesma função. Matriz para texto,
nós marcamos o intervalo onde contém as informações que queremos unir, A1 até B1. Quando utilizamos esta função, ele por padrão retorna um separador ponto e vírgula. Por isso, utilizamos a função substituir para substituir o ponto e vírgula por um espaço, traço, espaço. Dessa forma, retorna para nós também Curitiba, espaço, traço, espaço, Paraná. Temos agora uma função para retornar o número de caracteres em uma determinada célula. A função é a função numCharact. Escrevemos a função e referenciamos a uma célula. No nosso caso, aqui na célula 1 temos cliente, dois pontos, um número que começa com zeros, 1, 2, 3, 4, criado com sucesso. Com a função numCharact, encontramos o número 38, que é o número de caracteres, inclusive os espaços, nesta célula. A próxima função agora são funções para converter texto em valor ou valor em texto. Observamos o mesmo exemplo da tela anterior. Cliente com um número criado com sucesso. Esse número é formado por 10 dígitos. Aqui, para exemplificar as funções valor e texto, nós utilizamos a função este_texto para quebrar e extrair apenas o número, começando com o 0 até o número 4. Em seguida, utilizamos a função valor para que a função exclua os zeros à esquerda, que são zeros não significativos, retornando para nós apenas o número 1, 2, 3, 4, que é o código que queremos. Caso você queira devolver os zeros para este número, utilizamos a função texto. Vinculamos a célula e colocamos o formato 10 zeros. Desta forma, vamos transformar o número 1, 2, 3, 4 no número original. Vimos então aqui as funções para transformar informações de texto em valor ou valor em texto. Aprenda então a utilizar o maior número de funções que for possível, pois, quando precisar, poderá escolher qual resolve melhor sua necessidade. Vimos então algumas funções: função esquerda, função direita, função este_texto, função localizar, função concat, e-comercial, unir texto, matriz para texto, valor, texto, substituir e a função numCharact. Essas funções são de extrema importância e podem ser utilizadas tanto no Excel como no VBA. Vamos ver agora um exemplo para automatizar o SAP. Temos aqui uma tela onde na barra de status o SAP gerou a seguinte informação: cliente 0000100578 foi criado para a empresa 1000 e organização de compra 0006. Nós queremos então extrair essa informação e colocar em algum lugar na nossa planilha. Vamos observar a tela seguinte. Temos então aqui a barra de status do SAP capturada e a informação que o SAP gerou. Podemos criar uma variável icode e nela extrair essa informação do SAP. Anote, caso você trabalhe com SAP, essa linha de comando, section até text. Essa linha de comando extrai então e traz para a variável icode a informação: cliente com o código foi criado para a empresa 1000 e organização de compras 0006. Observamos então que desta forma simples nós extraímos todo o texto. Caso nós queiramos extrair apenas o código, nós precisamos utilizar a função mid no VBA. A função mid é a mesma que a função este_texto do Excel. Por isso que é importante entender e aprender a funcionalidade das funções do Excel para aplicar no VBA. Desta forma fazemos assim: pegamos a mesma linha de comando anterior e colocamos icode igual, acrescentamos a função mid, este_texto. Abrimos parênteses, colocamos a linha de comando que captura a informação da barra de status do SAP. A partir do 9º caractere, 10 caracteres para frente. Por quê? Porque o número 0 inicia na posição 9. E temos aqui um número com 10 dígitos. Desta forma, a variável icode vai estar retornando para nós 0000100578. Caso nós queiramos apenas um número sem os zeros não significativos, aqui à esquerda, nós utilizamos a função cdbl. Esta função ela exclui os zeros à nossa esquerda. Utilizamos assim: icode igual cdbl e colocamos a mesma linha de comando que utilizamos acima. Dessa forma, o resultado será icode, que é a variável, igual a 100.578. Como vimos anteriormente, com a função texto ou format no VBA, podemos devolver, caso queiramos, o formato com 10 dígitos. Colocamos icode igual format, colocamos aqui a variável icode e colocamos o formato 10 zeros. Dessa forma, o retorno será icode igual ao número com 10 dígitos.
Da mesma forma, podemos fazer no Excel utilizando as funções valor e a função texto. Vimos então a importância de sabermos utilizar as funções MIDI, este texto, CDBL, que é a função valor no Excel, e a função format, que é o mesmo que a função texto no Excel que vimos anteriormente. Agora vamos ver um exemplo utilizando as funções do Excel que estudamos para separar nomes de pessoas. Observe, no nosso exemplo aqui, temos na coluna B alguns nomes, e eu quero separar em primeiro nome, segundo nome e terceiro nome. Aqui na parte superior, na linha 1, eu deixei as funções que utilizei para cada coluna. Você deve agora estudar, rever esta aula e tentar desenvolver as suas próprias fórmulas utilizando as funções que estudamos. Observe que para o primeiro nome utilizamos a função esquerda e a função localizar. Ele extrai o nome a partir da esquerda, encontra o espaço com a função localizar e quebra ao encontrar o primeiro espaço. Temos aqui o segundo nome extraído por esta função, onde utilizamos este texto, localizar, num caractere 3 vezes. Sugiro a você que coloque esta função no Excel, estude para que possa realmente aprender a utilizar essas funções. Por fim, para extrair o terceiro nome, eu utilizo a função este texto, localizar e num caractere. E aqui no início eu tive de utilizar a função cerro, para caso não tenha a informação, ele retorne vazio e não retorne um erro. Essas mesmas funções podem ser utilizadas no VBA para automatizações gerais e para automatizar o SAP. Nesta aula, observamos e entendemos algumas funções muito importantes. A função esquerda, direita, este texto, a função localizar, concat e comercial, unir texto, matriz para texto, substituir, num caractere, texto e valor. Essas são apenas algumas funções muito importantes que, se bem conhecidas, entendidas, podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Saiba que, além dessas funções, existem muitas outras. Estarei ensinando a você todas essas funções. Se essas funções não forem o suficiente para resolver suas necessidades, você poderá, além disso, criar suas próprias funções. Quer saber como? Me siga nas redes sociais que estarei lhe contando como poderá fazer isso.